Talvez o pãozinho nos hambúrgueres do McDonald's não desempenhe o papel principal no conjunto de ingredientes, mas isso não o torna menos importante. Ele precisa ser firme o suficiente para não desmoronar sob a pressão dos hambúrgueres, verduras e molhos. E deve ser cuidadosamente ajustado em composição e sabor para combinar com os outros ingredientes. Por isso, o McDonald's desenvolveu um formato, tamanho e receita padrão. Este é um padrão rigoroso que todos os fornecedores devem seguir. Vamos descobrir mais sobre ele. Um homem sorridente chamado Colin nos ajudará. Em 20 anos, ele fez mais de 1 bilhão de pães, portanto, ele conhece todos os detalhes. O processo começa com a preparação da massa. A lógica é simples: farinha, água, fermento e sal. A mistura descansa em uma câmara especial por cerca de 4 horas. Enquanto a massa descansa, vamos conhecer Meg. Ela garante que todos os pães sejam bonitos e saborosos. Nossa massa descansou. Colocamos na batedeira, adicionando açúcar, vitamina C e outros ingredientes. Depois formamos bolinhas de massa e elas descansam novamente. Desta vez, esperamos 55 minutos. Pronto, podemos cobrir os pães com glaseado e finalmente assá-los a 240 graus. Após o resfriamento, o corte e a embalagem, os pães estão prontos para serem enviados para os restaurantes. Só nos resta admirar a potência das modernas máquinas de panificação industriais que produzem até 8.000 pães por hora. Por que as batatas fritas do McDonald's são tão bonitas? Um dia, uma equipe de filmagem do Discovery visitou uma das fábricas onde elas são feitas e descobriram que as fatias são mergulhadas em dextrose. É isso que dá aquela cor amarelada característica quando são fritas. Mas já estamos nos adiantando um pouco, afinal, os caminhões com as batatas estão apenas chegando nas linhas de produção. As batatas precisam ser descarregadas e pré-lavadas. Em seguida, passa-se por uma solução salina e uma limpeza a vapor. A casca também precisa ser removida. Para isso são usadas escovas. A qualidade da limpeza é verificada por um sistema com laser e câmera. Neste estágio, também são removidos objetos indesejados. Após a verificação, as batatas são pré-aquecidas e cortadas em palitos. Mais um controle de qualidade e elas seguem para a secagem. Depois vão para a fritura a 180 graus. Surpreendentemente, o processo de fritura não é completo. Na verdade, as batatas são parcialmente fritas para em seguida serem congeladas a menos 12 graus. Depois, elas são enviadas para o congelador. De lá, vão para os restaurantes, onde o pessoal as fritará completamente antes de servi-las aos clientes. Falando em hambúrgueres, o principal responsável pelo sabor é, claro, o hambúrguer. Podemos colocar quantos molhos e verduras quisermos, mas se a carne não for boa, o cliente ficará insatisfeito. Já se deparou com hambúrgueres ruins por aí? Compartilhe suas histórias nos comentários. Enquanto isso, vamos destacar que os padrões de qualidade dos fornecedores são tão rigorosos quanto os dos pães. A carne bovina chega à fábrica em caminhões selados e é utilizada dentro de um prazo de 1 dia e meio. Para otimizar o sabor, os funcionários misturam carne magra e gordura de carne bovina. Assim obtém uma carne moída quase idêntica à que você encontrará nas prateleiras dos supermercados, sem aditivos, enchimentos ou produtos químicos. Mas por que então as carnes de hambúrgueres não se desmancham? Os funcionários controlam com precisão a temperatura. Em particular, utilizam um processo de congelamento de 24 minutos. Todos esses processos são tão bem ajustados que a fábrica produz 3 milhões de carnes de hambúrguer por dia. Todos os anos, a humanidade bebe cerca de 580 bilhões de xícaras de café. E uma boa parte disso é consumido nos McDonald's. A rede de restaurantes de fast food até recebe, de vez em quando, processos judiciais relacionados a essa bebida. Você também não acha que o café do palhaço sorridente está quente demais? De acordo com diversas fontes, a política do McDonald's é servi-lo entre 80 e 90 graus Celsius. Talvez seja hora de esfriar um pouco o café.
Enquanto você digita seu comentário, vamos falar sobre o processamento dos grãos de café. Em exibição, temos a versão melosa. Isso significa que parte da polpa pegajosa do fruto do café, que é chamada de mel, permanece no grão durante o processo de secagem. Se a polpa remanescente for 10% a 60%, o processamento é chamado de mel amarelo. Se for de 50% a 100%, é mel vermelho. E se os frutos mais maduros e doces são processados, mantendo toda a polpa, o resultado é o mel preto. Como que em contraste com o café quente, o McDonald's oferece sorvete. Surpreendentemente, o produto aparentemente simples é feito em uma máquina super sofisticada. Ela é tão complexa que foi alvo de piadas em talk shows americanos. Até o ciclo de limpeza leva cerca de 4 horas, mas no final das contas o sorvete é bem gostoso. Ele é vendido sob a marca McFlurry, e apesar das diferentes formas de apresentação, o sabor é sempre o mesmo. Agradecemos por essa delícia a um dos franqueados da rede Ron McClellan. Foi ele quem criou o McFlurry em 1995. O copinho com sorvete macio e batido se tornou a base ideal para experimentar novos sabores. De opções tradicionais como baunilha, chocolate e biscoito Oreo, até sabores exóticos como durian e doce de leite, o McFlurry já foi combinado com uma infinidade de ingredientes. E você, qual o seu sabor favorito? Em meio à vida cotidiana, muitas vezes não prestamos atenção ao formato dos nuggets do McDonald's. No entanto, o gigante do fast food é tão detalhista que criou 4 formatos universais para os nuggets que permanecem inalterados há 40 anos. Qualquer nuggets do McDonald's pode ser descrito como uma das seguintes palavras: sino, borboleta, bota, bola. Parece estranho, mas é conveniente para molhar no molho. E como são feitos esses aperitivos? A base é peito de frango, ao qual é adicionado temperos, farinha, óleo e outros ingredientes. O processo é bastante automatizado, portanto, uma linha de produção típica faz cerca de 1 tonelada de nuggets por hora. Assim como no caso das batatas fritas, eles são fritos até estarem parcialmente cozidos. Se você partir um nugget de fábrica ao meio, verá que ele ainda está cru por dentro. Então, o sabor final depende muito do preparo feito pelos funcionários do restaurante. Alguém já experimentou os palitos de cenoura do McDonald's? Esse é provavelmente um dos itens do cardápio mais fáceis de entender. O legume é fatiado no estilo das batatas fritas e é embalado de forma bonita, sem segredos. Mas para que a cenoura chegue até os felizes consumidores, é necessário um grande esforço dos funcionários e maquinário. Tomemos como exemplo a colheitadeira The Wolf Skiff. Ela consegue colher o legume mesmo quando os espaços entre as fileiras de plantio são de apenas 40 centímetros. Já o equipamento WS-1A, responsável pelo corte, consegue processar até 8.000 cenouras por hora para atender à demanda dos consumidores adeptos à alimentação saudável. Seleção, inspeção e triagem. Todo o processo prepara o legume como se fosse uma missão especial. Portanto, no pacote final estão não apenas as saborosas fatias laranjas, mas também o trabalho árduo de muitos funcionários. Uma vez surgiu um mito preocupante sobre o queijo utilizado nos hambúrgueres do McDonald's. Diziam que ele teria alguma relação com plástico. Afinal, como explicar que as fatias sejam tão elásticas? Uma funcionária da rede de fast food tranquilizou o público, explicando que o queijo é derretido, misturado com emulsificantes e despejado sobre uma superfície refrigerada. Essa mesma técnica é usada na produção de fatias de queijo processado que você encontra nos mercados. Mito desfeito. Vale dizer que, desde 1973, a empresa Horland é a fornecedora de queijo para o McDonald's.
A cada ano, ela produz cerca de 500 milhões de fatias e, entre outras coisas, produz aquele cheddar que vai nos cheeseburgers. Os milkshakes do McDonald's também deixaram sua marca no repertório da rede de fast food. Em meados de 2023, em suas franquias nos Estados Unidos, apareceu o Grimace Shake, um milkshake roxo e de sabor frutado que gerou uma onda de vídeos assustadores. Alguém está bebendo o milkshake e, de repente, como em um filme de terror, aparece em uma posição estranha ou em um lugar inesperado, todo coberto pelo líquido. Já viu esse tipo de vídeo? Felizmente, o sabor dos milkshakes não foi afetado por toda essa má fama. Eles continuam sendo feitos a partir de uma mistura que lembra a base de sorvete. A diferença está no teor de gordura. Para a bebida, geralmente se usa 2,5%. É bom saber que as fazendas leiteiras modernas estão equipadas com a mais alta tecnologia e são capazes de fornecer produtos que atendem até às exigências mais rigorosas, superando até as do McDonald's. O sistema de ordenha SmartWay 90, entre outras vantagens, funciona mais silenciosamente do que seus concorrentes, para não assustar os animais e ajuda delicadamente a empurrar as vacas mais relutantes. O ketchup Heinz é apresentado aos consumidores como feito exclusivamente com ingredientes naturais: tomates, sal, açúcar, vinagre e especiarias. Esse é o segredo do sucesso. O primeiro ingrediente, aliás, é cultivado pela própria empresa. E no processo de embalagem, a Heinz usa não apenas frascos de vidro clássico, mas também outros tipos de recipientes. As linhas de produção atuais enchem esses frascos com ketchup a uma velocidade impressionante, 21 mil unidades por hora. E a verificação é feita através de um método de gama de radiografia. Mas onde entra o McDonald's nisso? A gigante do molho foi sua fornecedora por 40 anos. Mas, em 2013, a Heinz contratou o ex-CEO da Burger King, e por isso o McDonald's foi forçado a abandonar o ketchup tradicional e começar a produzir o seu próprio. Qual é mais gostosa, Coca-Cola ou Pepsi? Uma pergunta tão fundamental certamente merece o seu comentário. Enquanto isso, vamos recorrer à ciência. Há 20 anos, foi feito um experimento no qual voluntários provaram as duas bebidas. Quando eles provaram sem saber qual era qual, as preferências se dividiram igualmente. Mas assim que os pesquisadores revelaram qual era Pepsi e qual era Coca-Cola, a balança se inclinou rapidamente para a Coca-Cola. Embora tecnicamente a diferença entre as bebidas não seja tão grande, a Coca-Cola tem mais sódio, o que a torna mais suave e menos doce. Já a Pepsi leva um aromatizante feito com óleos essenciais naturais de limão, laranja, canela e coentro. Ambas as bebidas contêm cafeína, além de açúcar ou xarope de milho. Os processos de produção também são semelhantes. O xarope doce é misturado com concentrado e com água purificada. Depois é saturado com gás carbônico, ou seja, passa pela saturação. Uma linha típica de engarrafamento consegue produzir cerca de 18 mil garrafas por hora. Portanto, para quem gosta de discutir sobre o sabor, pode sempre passar no McDonald's ou em qualquer mercado para refrescar a memória. Vamos agora para a produção de molhos. Sim, o ketchup já apareceu neste episódio, mas o molho de queijo e o molho de alho também são muito interessantes. No McDonald's, o molho de alho foi até relacionado ao anime Jujutsu Kaisen. Já o molho de queijo ficou ainda mais famoso quando uma mulher na Rússia tentou vender um potinho por $47. Não seria mais fácil comprar um similar? Afinal, existem muitos outros. Por exemplo, um equipamento padrão da DC Norris, disponível para uma ampla gama de fabricantes, consegue produzir 18 toneladas de molho de queijo por hora, sendo controlada por apenas uma pessoa.
Já no caso do molho de alho, um equipamento da Geocug pode fazer todo o trabalho. Ele classifica, limpa, lava e seca os dentes de alho automaticamente. As tortinhas chegaram ao menu do McDonald's em 1968 e até hoje são populares tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Um dos segredos do sucesso é a crocância da casca, que envolve o recheio. Os sabores clássicos são maçã e cereja, mas de vez em quando o restaurante oferece opções exóticas, como abacaxi. Assim como muitos outros produtos, as tortinhas são enviadas para os restaurantes congeladas. Elas são fritas por cerca de 6 minutos a 182 graus Celsius. A produção dessas sobremesas é realizada por sistemas automáticos como os mostrados na tela. O modelo automático padrão consegue produzir cerca de 24 mil tortinhas por hora e ainda permite ajustar flexivelmente o comprimento e o peso do produto, para que os fornecedores não fiquem restritos apenas aos pedidos do McDonald's. Além de carne e frango, o McDonald's oferece também produtos do reino aquático. Vamos fazer uma visita à ilha dinamarquesa de Bornholm e avaliar o trabalho da fábrica de onde o McDonald's obtém seus peixes. Lá são usados bacalhaus e arincas do mar de Barents. Quando o peixe chega à fábrica, primeiro passa por uma lavagem e em seguida é armazenado no congelador. Conforme a necessidade, o peixe é transformado em enormes blocos, sendo que cada bloco é suficiente para cerca de 150 hambúrgueres de filé de peixe. Após isso, o peixe é empanado com uma mistura de farinha e óleo e, finalmente, é congelado novamente antes de ser embalado para envio. O donut do McDonald's é um clássico, especialmente quando acompanhado de um café. Ele tem um preço acessível e oferece 264 calorias. Isso é bastante, e até no site da rede de fast food há uma tabela explicativa. Segundo a tabela, uma pessoa de 75 quilos gastaria cerca de 57 minutos caminhando a 5 km/h para queimar as calorias de um donut. Uma boa desculpa para uma caminhada. Mas primeiro, sugerimos que você termine de assistir a este episódio e curta o vídeo, assim veremos que está tudo bem e não precisaremos devorar alguns donuts por ansiedade. E quanto aos ingredientes, está disponível diretamente no site do McDonald's. Os ingredientes incluem farinha de trigo, água, óleos de palma e canola, açúcar, fermento, emulsificantes e muitos outros. Para atender à demanda, os fornecedores contam com máquinas avançadas, como as mostradas na tela. Por exemplo, o modelo MD 100+, consegue produzir cerca de 480 donuts por hora e controla a temperatura por meio de um microcomputador. Vamos encerrar este episódio com uma nota de camarões. Você já experimentou essa opção do cardápio do palhaço sorridente? O McDonald's, claro, não foi o pioneiro, mas popularizou o uso de camarões empanados e fritos em óleo vegetal. Quatro camarões contêm 180 calorias e 9,9 gramas de proteína. Eles ficam ainda mais gostosos quando acompanhados por molhos como mil ilhas ou agridoce. De fato, as máquinas para preparar camarões fazem tanto sucesso que são vendidas em muitos países ao redor do mundo. Elas operam de forma tão eficiente que exigem centenas de litros de óleo para funcionar.